Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e trabalho como counselor com a comunidade latina. Hoje, no começo do vídeo, eu quero te dar uma dica do curso de Nihongo, curso de japonês da Joyce, que eu já falei aqui há muito tempo, logo nos meus primeiros vídeos, sobre esse curso gratuito oferecido pelo governo e que é para te ajudar a conseguir um cargo melhor no trabalho. De repente, se você trabalha em fábrica, você pode subir de cargo, acontecer alguma promoção porque você melhorou o Nihongo, ou até mesmo se você quiser parar esse trabalho em fábrica e procurar na Hello Work um trabalho no comércio, tanto em supermercado, farmácia, hotéis, você pode conseguir, hospitais, algo melhor graças a esse curso. E estão abertas as inscrições. O curso no nível 1 e 2, o começo dele, a primeira e a segunda parte, existem vagas para você fazer o curso, para você estudar presencialmente, que é o que eu recomendo, que realmente vale a pena. Eu estive nesse curso, já fiz o 1 e o 2, é muito bom. Realmente muda muito você todo dia ter aulas ali com os professores japoneses. Eles são muito bem preparados, instruídos, acolhedores, divertidos, é muito bacana. Porém, o nível 3, para quem já fez o 1 e o 2, o nível 3 só tem disponibilidade online por enquanto, mas serão as mesmas cargas horárias, 4 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, 4 horas. E aí você tem o horário da manhã, esse que começa às 8h30 da manhã até 12h30, ou você vai à tarde, no final da tarde, às 18 horas até às 21h. Então, assim, são 4 horas, é intenso, Você tem a parte do QK, para você descansar um pouquinho, ir ao banheiro, e depois volta. Mas isso te ajuda também a passar até no curso do Noryokushiken, se você quiser tirar a certificação internacional do N5, N4, esse curso aí da Joyce, ele te ajuda também para isso, te prepara para você passar no JLPT. Então é o seguinte, as inscrições podem ser feitas somente pela Hello Work, então você pode ir na Hello Work da sua cidade. Essa lista que eu escrevi aí, Ibaraki, Tochigi, Guma, Saitama, Chiba, Tóquio, enfim, todos esses lugares, Kanagawa, Nagano, Shizuoka, tem a Hello Work e estão abertas as inscrições. Então você tem que ir até lá porque se trata de um curso de japonês para trabalho, Eles falam que é para você melhorar a sua capacidade ali no trabalho, para você arrumar um trabalho melhor. Então é disponibilizado pelo governo, você precisa se inscrever na Hello Work. Provavelmente, tem muita gente que sacrifica por um tempo, o curso ele vai começar agora em maio, se eu não me engano, dia 15, e vai até agosto, não sei o dia, mas, um bom tempo, e tem muita gente que sacrifica o Zangyo, a hora extra, a pessoa se dedica, tinha muitas pessoas que iam assim, aí caramba, tô sacrificando meu Zangyo, mas é para um bem maior, é para a minha qualificação, para melhorar meu currículo, vai valer a pena. Então, super indico para quem puder fazer, se você não pode, então o seu esposo ou sua esposa pode, o seu filho ou sua filha, quem você puder indicar. Se eu não me engano, a partir dos 16, 17 anos, podem ser feitas inscrições, porque é a idade de trabalho. Na turma passada, que eu estudava, tinha um jovem lá de 17 anos, um rapaz do Nepal, e ele já fazia, não sei se era Chugaku, mas ele ainda não estava no Koku, mas ele já estudava e ainda assim fazia este curso também. Então vale a pena, as portas estão abertas. Para quem nunca fez, pode se inscrever no nível 1, para quem já fez o 1, às vezes a pessoa quer fazer de novo, quer repetir, ou vou dar continuidade, vou seguir pelo nível 2, também é super válido, e o nível 3 online somente. Boa sorte para você, espero que você consiga se inscrever. Bom, e o tema de hoje é sobre o pai. E quando o pai vai embora, quando o pai é ausente, quando o pai desaparece,
quando o pai não está presente, seja por qualquer motivo, né? Às vezes um falecimento, às vezes um abandono. A função paterna ela é muito importante para o desenvolvimento da criança, e para a psicanálise é o pai que interdita, né, que coloca limites na relação mãe-bebê. Quando a gente fala em castração, é porque o pai chegou, né, e colocou um limite, uma barreira. Você não pode tudo, a mãe não é só sua, né? Existe um mundo além de você. É assim que a gente internaliza as regras, né, a lei, né, através da função paterna, né, as normas sociais, e aí nasce uma parte muito importante da nossa personalidade chamada superego, que eu já falei aqui num outro vídeo. A ausência da função paterna, ela pode gerar muitos conflitos, tanto na questão da escolha de objeto, né, dificuldades de identificação sexual, problemas na questão dos limites, aceitação das regras, né, as normas de convivência social. A presença do pai é fundamental para a construção dessa referência social. Ele é um agente de socialização, é como um promotor de autonomia e independência. Então você sabe se colocar no mundo, né, e faz parte, além da nossa, né, da construção da nossa identidade, também com a construção da autoestima da criança. Quando a mãe é quem fica, é importante, né, manter o quê? Os laços com os filhos, desenvolver essa questão da confiança, da segurança no ambiente, segurança na mãe, que a mãe não vai embora, né, deixar claro que eu estou aqui, né, e não vou a lugar nenhum, né? A criança precisa ter essa noção do afeto, da segurança, né, de um cuidador que ficou. É importante não mentir sobre o pai, né, não estimular ilusões. Aquele grau de honestidade, né, de o que eu vou falar tudo, também depende muito da idade dos filhos. Quanto mais jovens eles forem, é melhor não contar todos os detalhes, porque a criança ela não possui recursos internos, né, suficientes para a compreensão de certos fatos. É importante validar os sentimentos dos filhos e não reprimir, não negar, sabe? Não ficar falando que o seu pai te abandonou, ele é um canalha, ele é um bandido, enfim, né? Seria até mesmo aquilo que nós já conversamos no vídeo do divórcio, né? Alienação parental, né? Você criar essa imagem. A criança vai criar por si só, né? Na fantasia dela. A ausência do pai vai gerar um sofrimento. A falta do pai é um sentimento legítimo. Ele não deve ser negado, né? Então você tem que validar, conversar que realmente haverão esses momentos mais tristes e que a criança vai sentir falta, né? É preciso acolher e explicar que um dia, quando eles crescerem, eles vão poder compreender melhor a história da família, a história do pai, a história da separação. Quando o sofrimento diante da falta do pai se torna algo insustentável, né, insuportável, aí sim, né, se é difícil de elaborar ou aceitar, aí sim o que eu recomendo é que você procure ajuda, né, procure um psicólogo especialista em atendimento infantil, para que a criança tenha suporte emocional, né, um fortalecimento emocional para a superação das crises, para o processo de aceitação, e porque também precisa vir esse acolhimento de muitos lugares, né? É importante um trabalho, né? Um acompanhamento profissional, porque toda perda deixa marcas, né? Marcas profundas, e a criança vai viver um luto, um trauma. Por isso a importância de um apoio psicológico num processo de separação. Mais importante ainda é a certeza de que a mãe é o porto seguro, onde ela pode resgatar confiança no amor e no cuidado. Mas, além disso tudo, existe uma outra situação que nós precisamos refletir, que é assim, para a psicanálise, o nosso psiquismo, né, ele mantém esse pai presente.
A lógica do inconsciente é diferente da lógica da consciência. Então, apesar deste pai, de repente, nunca, né, ter sido um pai presente, nunca esteve lá, ou ficou pela metade, né, ele partiu, ele foi embora, ele abandonou, ou ele faleceu. Ainda assim, no psiquismo, no mundo interno, a figura do pai permanece dentro de cada um de nós. É uma figura, né, uma imagem formada por nossas fantasias, nossas memórias, nossos desejos, nossos afetos. Muitas vezes a gente nutre, estimula, alimenta algo que não é real, mas isso faz com que a gente se mantenha de pé, seguindo em frente. Então você alimenta aquilo que poderia ter sido, a imagem que você gostaria, de como você gostaria que ele fosse, ou como você acha que poderia ter sido, ou vestígios das partes boas do que ele foi. E essa figura paterna, né, que é percebida pelo nosso mundo interno, pode ter várias percepções, né, várias versões dessa figura que nós carregamos muitas vezes durante a vida inteira. E às vezes são versões contraditórias, né, que elas entram em conflito e podem coexistirem. Quer dizer, você pode ter internalizado o pai bom e o pai ruim, né, o pai amado, o pai odiado. Você pode ter estas duas figuras dentro do seu psiquismo. E isso influencia, né, na maneira que você percebe o mundo, na maneira que você se percebe. Então eu vou te falar agora das versões que existem, né, deste pai internalizado, o pai interno, no mundo interno, no psiquismo. A primeira versão é o pai idealizado, aquele que você idealizou como perfeito, como um pai protetor, que não erra nunca, que protege, que provê a família, infalível, invencível. É aquele pai super-herói, né, que você pensa nele como um herói. Essa imagem, né, ela se sustenta no mundo psíquico da criança, porque a criança inventa essas narrativas, essas histórias, né, imagina tudo que justifique a ausência desse pai. É como se existisse uma razão muito maior, algo que ele não pôde, né, evitar, e por isso ele partiu. Não é porque ele é mau, não é porque ele é ruim. Foi graças a uma razão, um motivo de força maior. Por isso meu pai não está aqui, porque ele é maravilhoso, ele é uma pessoa que eu posso confiar, que sempre me protegeu, e eu sei que se ele estivesse aqui, ele me protegeria, ele sempre será o meu herói. Então este é o pai idealizado. Essa idealização, ela utiliza um mecanismo de defesa que a gente chama de negação. A negação, ela protege você da realidade, né? Protege o mundo interno da criança do confronto com a dor, né? A dor da realidade. Então, quando aquilo é demais para mim, eu nego. Assim, eu me sinto protegido pela verdade que eu criei, né? Então, você protege a figura, a imagem do pai, e se protege também. A próxima versão é aquele pai que irá voltar, né? O pai que um dia vai voltar. Acredito até mesmo que tem muitos filmes até sobre essas versões do pai que a gente está conversando aqui. Se eu não me engano, no filme Central do Brasil, por exemplo, aquele que tem a Fernanda Montenegro, esta versão do pai que eles internalizaram, né? O menino, o Josué, ele e os irmãos sempre ficam repetindo essa frase. No final, né, do filme eles falam, um dia ele volta. Tem um filho que fala, volta nada. E tem os outros dois, né, que se olham e sim, um dia ele volta. Então esse pai que na fantasia infantil, um dia voltará, né, ele vai explicar por que ele teve que ir embora. Um dia ele vai voltar. E assim ele vai reconstruir os laços, ele vai reparar a relação que foi interrompida, né? Vai ser possível recomeçar. Por isso tem essa esperança, né? Alimenta algo que vai continuar, uma história que vai continuar. Alimenta aquela esperança de uma nova chance,
né? Que os laços vão poder ser reparados, reconstruídos, né? A reconciliação, uma segunda chance. Isso pode durar uma vida inteira, né? Essa espera, essa esperança. Porque assim é um modo que a pessoa tem de lidar com essa ausência, né? Com essa realidade traumática. É como se fosse uma nuvem de proteção. A próxima versão é o pai odiado, né? Uma figura marcada pela hostilidade, pela raiva, porque tem muito ressentimento. Então tem muita raiva desse pai, tem muito ódio desse pai, né? Só que é uma coisa contraditória, porque até mesmo quando nós falamos de términos de relacionamento, quando você rompe, né? Quando você realmente acaba a relação, vem a indiferença depois de um tempo, porque você não quer ter mais nenhum contato, nenhuma ligação. Mas quem alimenta raiva, ressentimento, mágoas, né? Quem tem aquele sujeito vivo dentro de si, está ligado psiquicamente com essa pessoa. Então, é um paradoxo porque a pessoa não rompeu, ela continua ligada à outra. E o pai odiado está nessa posição, que ele faz muita força ainda dentro do filho, né? Ele ainda tem ali uma importância muito grande. É uma ausência vivida como uma ferida aberta, né? Não é uma ferida que cicatrizou, é algo vivo. Mesmo que você nunca tenha conhecido o pai, mas a raiva permanece, né? É uma forma de manter ele vivo dentro de você, nem que seja através do ressentimento. Então, permanecem ligados por uma relação intensa de ódio. E essas versões internalizadas do pai, elas não são apenas o reflexo do que, né, de quem ele foi ou deixou de ser, mas também mostra como você lidou, né, como você lida com a presença, com a ausência dele, né, o impacto na sua vida. Essa figura internalizada, ela pode se manifestar em momentos de crise, né, mesmo que você nunca tenha conhecido o pai. Você pode viver um luto intenso ao saber da morte dele, por exemplo, mesmo sem ter conhecido, sem ter convivido, porque a morte vai ser traumática da mesma forma, porque ele esteve vivo dentro de você através da fantasia, das narrativas criadas, né? O luto, na verdade, não é pelo pai real, né? O pai que existiu, mas é o pai da fantasia, porque você perde o pai novamente. Então, o pai da fantasia é o pai que você perde mais uma vez, aquele pai que não é tão forte assim, não é invencível, como assim ele faleceu, né? O pai que nunca voltará porque faleceu, ou até mesmo o pai que era como um objeto odiado ali na sua vida, né, no seu mundo psíquico. Ele é um elemento que faz parte da sua identidade emocional. Você o carrega há muitos anos. Então, a ausência do pai não é uma experiência concreta em si, né? Para o psiquismo, ele não desaparece, né? Não é o pai ausente. Na verdade, o pai está sempre presente. Seja o pai que você gostaria de ter, que você imagina, idealiza, seja o pai que você odeia ou o pai que você espera o retorno. Existe uma transformação desenvolvida, né, pela mente. Então, é uma presença e uma ausência, algo bem ambivalente. E é por isso que é muito importante compreender o pai internalizado para transformar as suas relações. Né? Conhecer essas versões do pai é um caminho fundamental para você entender a sua história, as marcas deixadas pela ausência ou presença dele, mesmo que pela metade, influencia quem você é, influencia suas escolhas na vida. Não significa que você vai apagar, né, o conflito, apagar a dor, mas identificar essas narrativas, né, do mundo interno e dar um sentido para elas, aceitando, né, que elas se transformem em algo que é real, algo integrado, consciente, né, para que você não se defenda tanto da realidade, da verdade. O pai que você sustenta aí dentro do seu psiquismo, do seu eu,
não é somente uma ausência, mas ele é uma estrutura, né, composta de histórias, de significados que merecem ser desvendado, porque no fim das contas, quando você começa a compreender o pai que você internalizou, você também pode começar a compreender melhor a si mesmo, né? Construir este caminho de conhecimento, quais são as marcas que ficaram, a importância na tua história dessa questão da função paterna. Bom, espero que o vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco sobre a importância da função paterna e que, na verdade, o pai nunca vai embora, né? Você internaliza o pai, que a sua fantasia cria, que as suas narrativas sustentam para que seu psiquismo continue aí funcionando, né? Você cria uma narrativa e mantém vivo dentro de si. É importante refletir, né, sobre esses aspectos internalizados e também na possibilidade da integração, da consciência e até mesmo do enfrentamento, né, da realidade. Então, gente, até o próximo vídeo. Curta, comente, compartilhe. Obrigada por assistir, se inscreva no canal e até a próxima.